Os novos telemóveis da Samsung, o portátil mais fino e poderoso de sempre e a nova substituta da GT710. Olá a todos, I'm For All Nightmares e bem-vindos ao Tech How, o programa de final de mês sobre tecnologia acabada de estrear, que é gravado por mim a segurar num iPhone 4 com uma meia de telemóvel em cima. Pelo menos enquanto eu não resolver o meu problema de microfone. Eu acho que até vou fazer assim, fica mais engraçado. Portanto, bora lá ao vídeo. A CES 2021 infelizmente acabou, o evento mais popular de sempre sobre tecnologia, mas ela trouxe-nos bastantes boas novidades. Porém, a primeira que eu vos vou apresentar não tem nadinha a ver com o que foi apresentado na CES 2021, mas sim com uma coisa que uma pessoa normal que estava a tentar atualizar os seus drivers de uma GTX 1050 descobriu no site de Nvidia, e essa é a nova substituta da GT 1010. Aliás, 710. A GT 1010. Esta é uma placa gráfica ainda de arquitetura Pascal, portanto a arquitetura antiga da série 10 e não tem nada a ver com a série 16 ou com a série 2000 ou 3000 da RTX, mas para aqueles computadores que apenas precisam de uma placa gráfica para poder ligar, ou para aquelas pessoas que já têm uma placa gráfica boa e apenas querem adicionar mais portas, esta poderá ser uma boa substituta da que já tínhamos previamente, que era a 710, que é uma gráfica muito de base, muito barata e que literalmente só serve para fazer mais portas, para ter mais portas. Não é que possamos dizer muito sobre esta gráfica, mas por agora o que nós conseguimos dizer é que não será de certeza uma gráfica que possamos em primeira instância comprar numa loja, e sim será uma gráfica que nós consigamos comprar naqueles computadores pré-build, ou seja, por exemplo, nós compramos aquele HP pré-build do Small Form Factor, ou então um Dell daquelas torres pequeninas, e muito provavelmente uma das gráficas que nos irá trazer será uma 1010. Porque a gráfica traz-nos 256 CUDA cores a 1228 MHz com um turbo de 4068 MHz, 16 TMUs, 16 RFLOPS, 2 GB de RAM GDDR5, ou seja, com frequências perto dos 5000 MHz, e um TDP de 30 watts, o que poderá ser a coisa mais interessante para se a pessoa quiser mesmo só adicionar portas à sua máquina, porque não precisa de uma fonte de alimentação melhor. Tem uma performance parecida entre a GTX, aliás, a GT 640 e a GTX 650, ou seja, não será uma gráfica para rodar jogos de lado nenhum, mas será uma gráfica que poderemos brincar um pouco com Minecraft e League of Legends, títulos muito, muito leves, ou então Valorant. Uma coisa que eu porém tenho que dizer é que não sei a que preço, aliás, ainda não sabemos a que preço é que virá esta nova placa gráfica, mas talvez não valha tanto a pena comparativamente com gráficas mais antigas da linha ainda 700, como a 730, que é uma gráfica com mais núcleos, 384 núcleos, 32 TMUs e 8 RFLOPS, com 1 GB de RAM, mas porém algumas têm 2 GB, ainda podem ter Passive Cooling ou então cooling com uma fan, e tem também a RAM GDDR5. Porquê é que eu não sei se valerá a pena entre esta gráfica e uma 1010? Muito simples, esta gráfica tem uma base clock de 902 MHz, que facilmente pode ser feito um overclock para mais 250 MHz, ou seja, ficar com uma gráfica 1150 MHz. E com a quantidade de núcleos extra que nós temos nesta 710, poderá ser uma rival à mais recente 1010, e aí apenas a arquitetura é que nos poderá dizer se é uma gráfica melhor ou não. Um dos telemóveis mais esperados está aqui, o nosso Galaxy Samsung S21, o S21 Plus e o S21 Ultra, tudo com 5G. Bom, eu aqui preciso das minhas notas, mas os três telemóveis são muito parecidos. Ambos têm o mesmo processador, o mais potente da linha Samsung, o Exynos 2100, que é um processador octa-core que as especificações estão aqui deste lado. Tem 8 GB de RAM, apesar do Ultra já ter 12 GB, e tem entre 228 GB de armazenamento a 512 GB de armazenamento. Bateria para todo o dia, 4000 mAh nas versões S21 e S21 Plus e 5000 mAh na versão 21 Ultra.
Porém, a única diferença, para além dos tamanhos, que o S21 tem 6.2 polegadas, o S21 Plus tem 6.7 e o S21 Ultra tem 6.8 polegadas, está nas câmaras, já que o S21 e o S21 Plus têm as mesmas câmaras, que é 12 megapixels wide, 64 megapixels telephoto, 12 megapixels ultra-wide e 10 megapixels wide de câmara frontal, com gravação 8K. O Galaxy S21 Ultra tem um sistema de 4 câmaras, sendo que uma delas é a novidade principal, 108 megapixels wide, com uma abertura de 1.8, que é a parte mais interessante, 10 megapixels periscope, 10 megapixels telephoto e 12 megapixels ultra-wide. A câmara frontal também tem um grande upgrade, já que passamos de 10 megapixels para 40 megapixels, com uma abertura de 2.2 e é uma câmara ultra-wide, e este telemóvel é capaz de gravar a 8K 24 fps com HDR, o que é a parte mais interessante, sendo que o S21 e o S21 Plus também conseguem. Também temos notícias em relação à nossa linha da Galaxy A, a linha mais económica e talvez a mais intermediária que existe dentro do nosso espectro de telemóveis à venda no mercado, e foram anunciados os novos Galaxy A12, o A32, o A42, o A52 e o A72, sendo que todos têm 5G menos o A12. Nas especificações principais eu não vou me demorar muito tempo com elas, já que são muitos telemóveis, mas nós temos basicamente telas IPS até o A32, a partir do A42 nós temos telas AMOLED de 6.6 polegadas ou 6.5 polegadas, temos em ordem outra vez, pelo que eu disse no início, até ao A72, 3 GB de RAM, 4 GB de RAM, 4 GB de RAM, 6 GB de RAM e 8 GB de RAM no A72. Têm todos processadores octa-core, apesar do A42 e do A52 terem o Snapdragon 750, o A52 tem o 750G e o A72 tem um processador que ainda não foi anunciado e que será superior, obviamente. Todos têm um sistema de 4 câmaras, sendo que a principal é sempre de 48 megapixels wide, exceto do A72 que é de 64 megapixels. A abertura difere um bocadinho e a seguir temos câmaras ultra-wide, macro e depth que estão presentes em todos os telemóveis, porém a resolução da foto varia entre todos os telemóveis. A câmara frontal varia entre 8 megapixels, 13 megapixels, 20 megapixels, 32 megapixels e outra vez 32 megapixels, tendo todos a mesma abertura, portanto tudo para a mesma quantidade de luz, e são capazes de gravar entre 1080p nos dois primeiros modelos e 4K a 30 fps nos 3 últimos modelos. A bateria é suposta aguentar para todo o dia, são baterias de 5000 mAh, exceto nos A52 e A72, que supostamente também são feitos para aguentar todo o dia, porém a bateria ainda não foi anunciada. E normalmente são telemóveis muito económicos e que eu recomendo muito. Aliás, os que eu recomendo muito mais costumam ser entre o 42 e o 72, pelas telas AMOLED, que têm uma qualidade muito superior, e neste caso pelos 4, 6 e 8 GB de RAM, que são muito interessantes. Para além disso, na apresentação da CES 2021 tivemos uma apresentação muito interessante por parte da Razer, que é um projeto ainda em estudo e em desenvolvimento, que é a Razer Hazel, uma máscara estilo KN95, apesar de não ter sido certificada, que é uma máscara transparente, ou seja, é possível ver a face da pessoa e tem uns filtros de ar estilo N95, apesar de não ser certificado. Para além disso, a novidade principal desta máscara provavelmente será um microfone e a coluna integrada para as pessoas poderem ouvir melhor, para além da parte de ser transparente, portanto as pessoas podem ver o gesto facial da pessoa, assim como ler os lábios, que torna a interpretação da pessoa muito mais simples. Para além disso, a máscara ainda supostamente vem com uma case com luzes UV para desinfecção de vírus e bactérias até 99,9999%, ou seja, é luz ultravioleta, portanto em princípio queima a bicharada toda, e vem em duas cores, tanto a máscara como a case, preto e branco, portanto muito interessante, e ainda traz LEDs, claro, tinha que ser da Razer. Só nos falta é ver os preços,
visto que é da Razer, é capaz de custar bastante, mas eu já estive a fazer as minhas contas e até um determinado preço que eu não vou dizer, porque sabe-se lá, a Razer ainda vê este vídeo e aumenta o preço, eu ainda compro. Estive a fazer as contas entre máscaras KP95 e esta, e até um determinado preço ainda vale a pena. Para além disso, ainda nos foi anunciado na CES 2021 pela ASUS um dos computadores mais finos e mais poderosos de sempre, e aqui eu volto a precisar das minhas anotações. Este computador é o ASUS ROG Flow X21 e nós temos dois lados deste portátil, um lado mais profissional e de lazer e um lado mais para o gaming. É um portátil híbrido 2 em 1 de 13 polegadas com 1.3 kg de peso, portanto o DLX-PS 13 aqui não safa. Por um lado temos um ecrã de 13.4 polegadas, 16x10, 4K Ultra HD, ou seja, 3840 por 2400 pixels, e não é esta só a parte interessante do ecrã é ser tátil e 120 Hz de refresh rate. Portanto, isto sim é uma novidade, não estamos nada habituados a ver isto num computador. Tem um teclado full size porque, ainda é 13 polegadas e de portas temos uma USB 3.2 da geração 2 tipo A, duas portas USB-C 3.2 geração 2, com uma Power Delivery e DisplayPort e uma combo de Audio Jack 3.5. Ainda para além disso temos uma porta muito estranha que dá para ver bem aqui e é esta porta aqui que nos vai trazer a um carregador. Vamos já para aí, agora na parte gaming deste laptop. Na parte gaming deste laptop temos como processador principal um Ryzen 9 5900HS, um processador de 8 núcleos de 16 threads com 3.1 GHz de base clock e 4.5 de turbo, 16 MB de cache, ou seja, um processador muito potente para um computador com 13 polegadas e híbrido. RAM LPDDR4X, X de Extreme, porque temos uma frequência de 4666 MHz. Neste caso temos 32 GB de RAM no máximo no portátil, 1 TB de SSD em M.2 NVMe, portanto SSD normal, taxas de velocidade entre os 3500 MB por segundo, e como gráfica principal temos uma GTX 1650 de 4 GB GDDR6. E porquê como gráfica principal? Porque isto que vocês estão aqui a ver, este bloco, não é só um carregador ou uma maneira de adicionar portas, e sim uma gráfica que está aqui, que liga por acaso por uma porta de PCI Express X8. É uma gráfica que nos vai ser muito interessante, principalmente porque é uma RTX e uma RTX 3060, portanto uma gráfica com 8 GB de RAM, e como gráfica secundária, tendo uma gráfica principal mais portátil, que é uma GTX 1650, é um computador muito potente. Por outro lado, nós temos o portátil mais fino e leve de sempre, apresentado pelo Lenovo, o ThinkPad X1 Nano de 13 polegadas. É um portátil muito interessante, principalmente, lá está, pelo seu tamanho e peso, 13 polegadas e isto de portátil. Porém, nós temos alguns compromissos. Em primeiro lugar, nós temos um i7 versão Pro de 11ª geração, porém é o i7 mais fraquinho, ou seja, o i7 G7, com 4 núcleos e 8 threads. Não é um i7 muito poderoso, aliás tem um base clock muito fraquinho, apesar do turbo compensar um bocadito. Tem um ecrã tátil 2K, ou seja, 2160 por 1350 pixels, 100% na gama sRGB, portanto um ecrã muito interessante para profissionais, porém, como eu já disse, o processador sofre um bocadinho. Traz-nos 16 GB em LPDDR4X, também de Extreme, porém apenas a 4000 MHz e não 4666 como o outro, e como gráfica principal temos a Intel Evo Graphics, a nova gráfica da Intel integrada nos CPUs, que é bastante superior à antiga 620, porém, continuo a dizer, aquele i7 não é difícil agora de superar com novos processadores da Ryzen e o processador M1 da Apple. Tem uma autonomia de 13 horas, o que é muito interessante, e acho que como portátil, da maneira como ele foi apresentado, super leve, super pequenino, super fininho,
é capaz de ser uma boa competição, principalmente se tiver um preço mais interessante comparativamente com portáteis com mais poder da parte da Ryzen ou da parte da Apple. Ainda nos foi apresentado, se aqui o meu YouTube carregar neste iPad da segunda geração, o novo assistente virtual da Samsung, o projeto Neon. Na verdade, este projeto não foi apresentado na CES 2021, mas sim na CES 2020. Mas como ninguém falou muito durante o ano e como a Samsung também não nos adiantou muita coisa, eu achei que era muito interessante falar, principalmente porque o projeto é basicamente ter humanos digitais, praticamente reais, inteligência virtual, dentro dos nossos dispositivos. E deixo-vos agora com um pequenino vídeo da Samsung. Hi, I'm Neon. Artificial human. It's a little bit different from an AI. I was computationally created, based on how real humans look and behave. Every Neon has a unique personality, emotion, and intelligence. I'll help you find your style. I'll let you know what's happening around you. I'll guide your journey. I'll help you find your inner peace. I'll be someone you'll share your idea with. My dream is to help humans become even more human than ever before. Por último, mas não menos importante, temos o conceito de TV transparente da LG. Obviamente que o conceito não é novo, aliás, a Xiaomi já nos tinha apresentado isto, mas esta é uma televisão OLED e não LCD, transparente da LG. Uma televisão que consegue atingir 40% da transparência, ou seja, uma transparência até bastante interessante, que é até 10% mais do que as antigas LCD. Basicamente, uma televisão com bastante boa definição, muito boa para ornamentar um sítio e transparente, até que interessante. Bom, e este foi o nosso primeiro episódio por hoje de Tech How. It's not only tech, it's tech, tech, tech how. Eu espero que tenham gostado, porque, aliás, é o primeiro episódio que eu estou a fazer e não dá simplesmente assim tão pouco trabalho criar um novo conteúdo, principalmente porque tive que andar a pesquisar um bocado. Eu quero fazer isto todos os meses no final do mês, cerca de dia 25, que é para dar ali 5 dias antes do mês acabar, e todos os meses, mesmo todos os meses. Vamos ver como é que isto corre. Portanto, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer. Se não gostaram, também já sabem o que é que têm que fazer. Daqui foi For All Nightmares e fui!